O secretário da CEINFRA também anunciou o asfaltamento de 3 ramais que dão acesso a várias comunidades da zona rural de Iranduba. Já em 2019 nós fizemos os estudos e esse ano estamos lançando a execução do ramal do quilômetro 13 em Iranduba. Vamos concluir o ramal do Caldeirão ainda este ano. Estamos terminando os projetos do quilômetro 24, que é o ramal da Cachoeira, e estamos finalizando nas últimas etapas do ramal do quilômetro 26. Carlos Henrique também anunciou para 2021 obras de revitalização na cidade de Iranduba. Por determinação do governador Wilson Lima, estamos estudando, elaborando os projetos que seriam um PROSAI Iranduba, né? Serviços de saneamento, né? Que é água, esgoto e, naturalmente, revitalização do sistema viário. Sobre as áreas ameaçadas por desbarrancamentos aqui na cidade, Carlos Henrique também falou. Nós vamos fazer uma visita, uma vistoria em loco do quadro situacional dessas áreas para que a gente possa elaborar um projeto e dentro em breve poder estar licitando e fazer a execução dessas obras. O presidente do Conselho de Cidadãos, João Inácio Hickman, e o secretário de Infraestrutura de Iranduba, Saulo Ferreira, avaliaram o encontro com o titular da CEINFRA. O Iranduba precisa dessas obras, ele precisa dessas melhorias e hoje o governo do estado está dando aquele abraço, não digo nem a mão, um abraço no Iranduba com várias obras que já estão encaminhadas, então nós estamos muito satisfeitos. A reunião foi muito positiva, o secretário Carlos Henrique é muito atento aos problemas que Iranduba vive e tudo que foi tocado e acordado aqui de melhorias para a cidade são realmente as demandas que Iranduba vem sofrendo e o nosso povo pode ter certeza de que Iranduba agora vai ter uma infraestrutura melhor para que a população possa sair desse sofrimento, né? Falta de asfaltamento, áreas erodidas, né? As erosões que estão avançando, então a gente está muito feliz com o resultado. Para o Jornal da Manhã, J. O governador Wilson Lima assinou ontem contratos para a recuperação dos sistemas viários nos municípios de Maués e Tefé. Somados, os investimentos alcançam 19,5 milhões em recursos do governo do estado destinados à obra de infraestrutura urbana de ramais que serão executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana CEINFRA. A assinatura realizada durante reunião na sede do governo contou com a presença dos prefeitos Júnior Leite de Maués e Normando Bessa de Tefé. O secretário de Estado de Saúde, Rodrigo Tobias, recebeu ontem a coordenadora geral de Vigilância em Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Angélica Espinosa Miranda, para discutir as ações do projeto de respostas rápidas à sífilis. Já a execução no Amazonas com foco em Manaus, o projeto tem como objetivo reduzir a sífilis adquirida em gestantes e congênita no Brasil e é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Arrematado pelo valor de 260 milhões, o Tropical Hotel Manaus, localizado em um dos principais cartões postais da cidade, a Ponta Negra, foi vendido durante o leilão realizado pelo Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro. De acordo com o auto de arrematação, o comprador do hotel de luxo é o empresário de São Paulo que não teve ainda a identidade revelada. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, vem hoje a Manaus para, em companhia do governador Wilson Lima, visitar o Careiro da Várzea para conhecer de perto os equipamentos socioassistenciais e a execução do programa Criança Feliz, cujo desempenho no município é destaque nacional. No Amazonas, o programa do governo federal é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, que, segundo o titular do órgão, Márcia Assado, presta serviço de monitoramento, assessoramento e capacitação para sua execução. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Estão abertas as inscrições para agendamento de exames de preventivo e mamografia na unidade móvel SESC Saúde Mulher. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Manacapuru, em parceria com o Serviço Social do Comércio SESC Amazonas. A realização dos exames será a partir do dia 2 de março de 2020. A unidade móvel estará estacionada dentro do SESC Manacapuru, na rua Valdemar Ventura 450, bairro de Aparecida. Horário de atendimento para agendamento é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 16 horas. Para agendar exame de mamografia é necessário ter de 50 a 69 anos, ter em mão xerox da RG, CPF, cartão do SUS,
comprovante de residência, sem encaminhamento médico. Para a faixa etária de 40 a 49 anos, é necessário xerox do RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e encaminhamento médico. Para agendamento do preventivo, é necessário ter de 25 a 64 anos, ter em mãos xerox do RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, sem encaminhamento médico. Observação: caso a mulher queira fazer os 2 exames e esteja na faixa etária adequada para a realização dos 2 exames, deve trazer 2 cópias de cada documento conforme o exame. Além dos exames de mamografia e preventivo, haverá também ações de educação em saúde. Qualquer dúvida, entrar em contato com a equipe da Unidade Móvel SESC Saúde Mulher. Não perca esta oportunidade única de cuidar de sua saúde. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. O encontro do governador Wilson Lima com o ministro Sérgio Moro, que definiu a reativação da base Anzol e a instalação da base Arpão, foi apontado como positivo pelo presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, líder do PL. Para ele já está mais do que na hora de reativar a base Anzol, que funcionava na região entre Tabatinga e Benjamin Constant, no Alto Solimões, e todos eram obrigados a parar e receber as devidas fiscalizações e revistas. Cabo Maciel destacou ainda o anúncio feito pelo governo do estado com a instalação da base Arpão, que será um grande reforço no combate ao tráfico de drogas na região do Alto Solimões. Ressaltou ainda Cabo Maciel o aumento da rota do tráfico pelo município de Maraã, que apesar de ficar bem distante de Tabatinga, merece uma fiscalização redobrada para pelo menos combater a entrada de entorpecentes para o estado. A Assembleia Legislativa realizará sessão especial em homenagem ao Dia Mundial contra a Hanseníase no âmbito do Amazonas na próxima segunda-feira. A sessão atende pedido do deputado Sinésio Campos do PT, que defendeu a necessidade de investimento para estruturação e modernização das unidades de saúde do estado, de atendimentos especializados, a exemplo da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e, sobretudo, a Fundação de Dermatologia Tropical e Venerologia Alfredo da Mata, que desenvolve o tratamento de doenças como a hanseníase. A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa iniciará nesta quinta-feira seu calendário de audiências públicas quadrimestrais de 2020 para avaliar as metas fiscais do governo do estado. De acordo com o presidente da CAI, deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD, os debates vão girar em torno do relatório de gestão fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2019, elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Os números serão apresentados por membros da equipe econômica da pasta. O IPAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, já disse que essas áreas, região do Rio Amazonas, não são áreas indígenas, ou seja, são áreas que a atual legislação permite a exploração do petróleo e do gás. Só que aí vem o Jabuti, a Agência Nacional de Petróleo está dizendo que essas áreas são terras indígenas, o que é uma contradição, pois o IPAM e a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, revelam em um estudo que elas não são áreas indígenas. A declaração é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, durante discurso no plenário Rui Araújo sobre um estudo apresentado pelos órgãos ambientais do estado e uma autarquia federal. Segundo ele, existem áreas no estado do Amazonas que podem se explorar o petróleo e o gás e não são áreas indígenas, e nelas estão a redenção do povo do Amazonas. Josué Neto explicou que essa atual problemática requer atenção, pois remete desenvolvimento, emprego e riqueza por meio da indústria do petróleo nos estados. A Texaco, a ESSO, as multinacionais americanas, árabes, europeias, enfim, querem vir para o Amazonas e investir no petróleo. E aí a Agência Nacional do Petróleo está dizendo que não, porque o que está ali é área indígena. O que a ANP fez? Ela retirou essas áreas dos blocos que podem ser explorados. Sabe o que a agência está querendo dizer com isso, indaga? Não, o povo do interior do Amazonas e também, claro, de Manaus tem que continuar na miséria. Nós não podemos explorar petróleo no Amazonas. É isso que a Agência Nacional está dizendo, revelou o presidente da Assembleia Legislativa do estado. O governador Wilson Lima participa nesta quinta-feira da entrega da primeira unidade básica de saúde fluvial inteligente do Amazonas, UBS Catarina Brota dos Santos. A parceria entre o governo federal, o governo do estado, o governo coreano e prefeitura de Manacapuru possibilitou a entrega da unidade que vai atender a comunidade ribeirinha do município. Participarão da entrega o embaixador da República da Coreia do Brasil, Cha Wo-Kim, o prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, o secretário de Estado de Saúde, Rodrigo Tobias,
além do secretário municipal de saúde de Manacapuru, Rodrigo Fábio Balbi Saraiva. A UBS foi construída com recursos do governo federal na ordem de R$12 milhões e foi equipada com recursos provenientes do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, o FTI. Manacapuru recebeu em 2019 R$2.890.969,37 do FTI. A unidade vai atender cerca de 5.000 pessoas que não tinham cobertura da estratégia saúde da família na área do Rio Manacapuru. O IBGE Amazonas fará coletiva de imprensa sobre a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, dados do mercado de trabalho nesta sexta-feira às 10 horas da manhã, quando serão lançados os resultados referentes ao quarto trimestre de 2019 para o Amazonas e região metropolitana de Manaus. As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 100.292 unidades em janeiro de 2020. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo, esse volume corresponde a uma alta de 19,5% na comparação com o mesmo mês de 2019, 83.920 unidades, e de 45,2% ante as 69.062 unidades fabricadas em dezembro de 2019. Em parte de dezembro, no entanto, as fábricas de Manaus se encontravam com a produção suspensa devido às habituais férias coletivas. Para Marcos Premanian, presidente da Abraciclo, esse resultado reforça a expectativa de crescimento de 6,1% para este ano. A expectativa para este ano é que sejam fabricadas 1.175.000 motocicletas, conforme projeções divulgadas pela entidade. As vendas do comércio varejista amazonense no mês de dezembro do ano passado sofreu variação negativa de menos 6,8% frente a novembro na série com ajuste sazonal. No entanto, de acordo com a pesquisa mensal do comércio divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que na comparação com dezembro de 2018, o comércio varejista no Amazonas cresceu 6,9% e no acumulado do ano o setor apresentou um crescimento de 7,9%. Portanto, os dados mostram um desempenho melhor do setor do comércio do estado em 2019 do que aquele observado em 2018, quando a variação acumulada de 12 meses foi de 4,4%. Na variação do volume de vendas de dezembro, na comparação com novembro, o Amazonas ficou com o quarto pior desempenho entre as 27 unidades da federação. A Federação Única dos Petroleiros, FUP, e seus sindicatos vão promover hoje, sexta-feira, a campanha dos combustíveis a preço justo. Nesta quinta, a campanha acontece em 6 cidades de 6 estados. Em alguns locais, os petroleiros vão vender botijões de gás de cozinha com preços em torno de R$40. O preço médio da botija no Brasil é de R$70. Em outros, haverá distribuição de vouchers para compra de gasolina com desconto. A campanha quer mostrar à população que a política de preços adotada pela Petrobras para os combustíveis, seja gasolina, óleo, diesel ou gás de cozinha, pesa muito no bolso do consumidor. Manaus está incluído entre as cidades onde a campanha será realizada. Polícia. Peregrine, muitos semáforos continuam apagados na cidade, motoristas reclamando. O acidente aconteceu lá próximo ao viaduto na Maripiranga, envolvendo um carro e uma motocicleta. Mais algum acidente, Peregrine? Pois é, Paulo, tivemos sim uma batida com apenas danos materiais na rotatória do produtor. Os motoristas, com apoio do Instituto Municipal de Trânsito, já retiraram os carros da pista e o trânsito volta a ficar liberado nessa via que é muito procurada nesse momento, como a Grande Circular, que fica na rotatória, que dá acesso à rotatória, melhor dizendo, bem como a Avenida Camapuã. Semáforos aqui nessa área, Paulo, já percorremos toda a extensão da Avenida Grande Circular e está tudo tranquilo. Os semáforos estão funcionando, nenhum tipo de acidente aconteceu por aqui. Na Alameda Cosme Ferreira, percorremos o trecho da rotatória do São José até a Feira do Coroado. Também os semáforos estão funcionando e nada que venha atrapalhar o trânsito aconteceu também nessa via. Entretanto, o motorista tem que ter cuidado, não, Paulo? Como sempre a gente recomenda aqui no Jornal da Manhã, nós temos pista molhada e ainda chuvisca, em áreas isoladas da cidade, como aqui na Alameda Cosme Ferreira, onde estamos nesse momento. Peregrino, o que aconteceu nos prontos-socorros da cidade, a movimentação nos prontos-socorros e outros acontecimentos da noite passada e as primeiras de hoje?
Muito bem, Paulo Guerra, vamos começar pelo pronto-socorro João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade recebeu uma pessoa vítima de atropelamento. Um homem de 59 anos de idade foi um acidente, na verdade, né, Paulo? Ele foi atropelado por uma motocicleta. Nessa motocicleta vinham 2 homens que também caíram. Os 3 deram entrada no pronto-socorro João Lúcio, tiveram ferimentos leves. O que foi atropelado teve um baque na cabeça, foi examinado, foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem atenderam muito bem esse homem, que logo após passar por exames ficou em observação e depois recebeu alta e foi rumo à sua residência. Por muito pouco ele não partia dessa para pior. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem recebeu uma violenta estocada, uma facada na barriga. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio no Bico do Urubu. Ele estava mais para lá do que para cá. Ele já estava a ponto de partir dessa para pior. Foi rapidamente e muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. O pessoal agora está com um sorriso de orelha a orelha. O pagamento não atrasa mais. Agora estão sendo pagos diretamente pelo governo do estado e não atrasa mais salário. Todo mundo chega para conversar conosco na madrugada e dizem que a situação melhorou e atenderam rapidamente esse homem que escapou de partir desta para pior na ponta de uma faca. Vítima de agressão física. O homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pense numa pisa bem dada. Foi uma pisa daquela, foi muito soco, foi muito murro. As informações dão conta de que esse homem gostava de mexer nas coisas alheias. E foi mexer na casa de um homem, que a gente não vai nem dar o endereço aqui para não queimar a parada, né? Então, os vizinhos se reuniram e deram a pisa nesse camarada que deu entrada no pronto-socorro. No pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro 28 de agosto. Plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, o outro por acidente de trânsito, e assim foi o tranquilo plantão no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Platão Araújo teve o seguinte plantão durante a noite e madrugada. O homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou dos próprios familiares numa reunião de família que houve ontem no bairro Cidade de Deus. Aí começou aquelas acusações, um mexe daqui, outro mexe de lá, daí começaram a acusar ele que estava roubando as coisas dos próprios familiares, e ele acabou se alterando e levou uma pisa dos parentes e foi preciso dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era por volta de 22h30. Era a noite de ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Era a noite de ontem, quando uma pessoa deu entrada vítima de uma mãozada, de um violento murro, de um soco no rosto. O olho ficou tapado, ficou muito roxo. Segundo as informações, esse homem apanhou após se envolver em uma briga de trânsito. Mais uma briga de trânsito na cidade. Isso vem acontecendo praticamente todos os dias. E esse homem precisou ser atendido com um hematoma terrível no rosto, devido a ser barbaramente agredido. Briga, confusão, triângulo amoroso. 2 homens brigavam pelo amor da mesma mulher. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Zumbi dos Palmares, próximo ao campo Coração do Zumbi, lá mesmo no bairro Zumbi dos Palmares. As informações dão conta de que 2 homens estavam namorando a mesma mulher.
Um descobriu o caso do outro, daí foram pra briga, os dois rebolaram no asfalto, até que chamaram a pivô da confusão, uma jovem de aproximadamente 20 anos de idade, 1,65 m, uma baixinha, e aproximadamente 90 quilos. Ainda assim, ela arrasava corações dos dois homens. Vocês estão brigando, agora eu não quero mais nenhum dos dois. E acabou deixando os dois bestas que estavam brigando pelo amor dela. Ela foi lá na briga e disse na cara dos dois, não queria mais nenhum dos dois. Ela dizia, eu vou arranjar um outro melhor. Trata-se de uma mulher sem coração. Deve ser muito triste ser abandonado pela mulher amada. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o batalhão Rocan da Polícia Militar deteve mais uma vez homens que estavam vendendo droga, homens que estavam armados, e a polícia conseguiu apreender as armas e retirar esses homens de circulação. Foi mais um grande trabalho da Rocan, que tem o comando do Major Werner, sempre fazendo aí um grande trabalho, comandando muito bem a Rocan. Uma dupla usava uma casa abandonada para vender drogas. Graças ao grande trabalho da polícia, 2 homens foram presos com uma boa quantidade de droga, celulares e materiais utilizados aí para embalagem de drogas e comercialização de entorpecentes. Grande trabalho, mais uma vez um grande trabalho da polícia. Um desgraçado, um bandido, um lixo humano estava estuprando uma garota de apenas 8 anos de idade, que era enteada dele. Ele aproveitou que a mãe da garota estava dormindo e estuprou a garota de apenas 8 anos de idade. Esse desgraçado merece morrer na cadeia. Partir dessa para pior. Pensa no homem desgraçado que estuprou uma criança de apenas, gente, 8 anos de idade. Ele estuprou uma garota de 8 anos de idade. Um desgraçado desse, um lixo humano desse merece apodrecer na cadeia. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um perigosíssimo bandido morreu ao trocar tiros com policiais da delegacia especializada em roubo de furto de veículos. Tudo aconteceu no bairro Santa Luzia. Era a manhã de ontem. Esse bandido era líder de uma organização criminosa especializada em roubo de veículos na capital. De acordo com a polícia, esse bandidão e seus comparsas já tinham roubado mais de 6 carros tão somente esse ano. A polícia chegou rapidamente a ele já vinha ameaçando um delegado de polícia também, mandava mensagem em rede social ameaçando os policiais, e ontem ele foi atirar na polícia, levou um balaço e não resistiu aos ferimentos. E morreu! Foi atirar na polícia, foi tentar matar o policial e acabou ele partindo dessa para pior. Partiu dessa para pior, um bandidão que tentou matar um policial da delegacia especializada em roubos e furto de veículos. Vai atirar no pessoal lá da roubo e furto de veículos, vai! O destino não é outro, é deitar e levar 7 palmos de terra no peito. Partiu dessa para pior. Outra ação da polícia com bom resultado a noite de ontem. Confronto entre policiais da Rocan e integrantes de uma facção criminosa resultou na morte de um bandido de 21 anos de idade. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro da Compensa 3. A equipe da Rocan chegou até o local. A equipe da Rocan foi acionada através do Zap do 99280
7574. A população acionou pelo zap da Rocan 99280-7574. Após receber a mensagem do zap, a Rocan se deslocou rapidamente ao local. Lá já tinha homens fortemente armados. A polícia chegou junto e conseguiu, na hora que chegou ao local, na verdade, a polícia foi recebida a bala, foram recebidos a tiros. Na tentativa de se salvarem, eles revidaram os tiros e um dos elementos foi atingido e ainda foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Porém, o bandido não resistiu ao experimento. E morreu! Gilberto Fábio. Olha, de novo. O passarinho da morte fez bonito a noite de ontem. Voou bonito, com as asas abertas. O passarinho da morte dava rasantes na cidade. 2 bandidos partiram dessa para pior. E esse último, né? O motor da morte. Cadê, amigo? O motor da morte vai zarpar daqui a pouco rumo ao cemitério Tarumã com dois bandidos que partiram dessa para pior. O passarinho da morte ontem acertou em cheio. Eram 2 bandidos que atiraram na polícia e os 2 já não fazem mais parte desta vida. Não deve esquentar não. Segundo o homem, no juízo final, eles deverão ressuscitar para serem julgados. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Aliás, uma outra questão, uma outra denúncia que vem chegando aqui, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele continua atacando, ele continua agindo na cidade. Um senhor metido a garanhão, branco, alto, olhos brilhantes e cor de mel, está atacando aí na cidade. Ele usa sempre camisas quadriculadas, abre os botões para mostrar o peito cabeludo com cordão de ouro. Com isso, ele anda desvirtuando algumas mulheres virtuosíssimas pela cidade. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Esportes. Na Copa do Brasil, ontem à noite, com 17.123 torcedores assistindo o jogo, o Coritiba foi derrotado pelo Manaus por 1-0. O próximo adversário será o Brasil de Pelotas. Apesar da vitória de 2-1 em Itaquera ontem à noite, o Corinthians está fora da Libertadores 2020 pelo critério do gol marcado fora de casa. Essa é a segunda vez na história que os paraguaios eliminam o Corinthians. Nos outros jogos, o Cerro Porteño venceu o Universitário por 1-0 e o Palestino fez 5-1 no Cerro Largo. Pela Copa Sul-Americana, o Huachipato 0-1, Deportivo Pasto 0. Lanús 3, União Católica do Equador 0. Bahia 3, Nacional do Paraguai 0. Um clássico com emoção até o fim no Maracanã. Assim foi a disputa do Fla-Flu na noite de ontem pela semifinal da Taça Guanabara. Flamengo e Fluminense protagonizaram uma disputa eletrizante e o time rubro-negro garantiu a vitória por 3-2 contra o Tricolor com gols de Bruno Henrique e Gabigol. No início do segundo tempo, Felipe Luiz ampliou e parecia que a classificação para a final do primeiro turno do Carioca estava assegurada. Com gols de Lucas Claro e Evanilson, o Fluminense reagiu no segundo tempo e foi com tudo no final em busca do empate. O Tricolor teve 2 gols anulados pelo VAR. Últimas notícias. Dólar fecha em alta e bate 4º recorde consecutivo a 4,35. Moeda dos Estados Unidos acumula valorização de 8,5% do ano. Dados fracos de varejo no Brasil contribuíram para a alta do dólar nesta quarta-feira.
As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira após se valorizarem de forma generalizada por 2 dias seguidos, em meio a um salto no número de novos casos de coronavírus na província chinesa de Hubei, onde o surto teve origem. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,71% hoje e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,77%. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve baixa moderada de 0,14% em Tóquio, enquanto o Hang Seng recuou 0,34% em Hong Kong e o sul-coreano KOSPI cedeu 0,24% em Seul. Exceção TAIEX subiu 0,15% em Taiwan. Na Oceania, a Bolsa da Austrália driblou a tendência majoritariamente negativa da Ásia e o índice Standard & Poor's ASX avançou 0,21% em Sydney. Calendário PIS/PASEP 2019-2020, pagamento de abono salarial para nascidos em março e abril começa nesta quinta-feira. Pagamentos irão até 30 de junho. Valor do abono varia de R$88 a R$1.045, dependendo do período trabalhado formalmente em 2018. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES e para o Programa de Financiamento Estudantil PFIES do primeiro semestre de 2020 foram prorrogadas até esta sexta-feira. A princípio, elas terminariam ontem. Até o momento, o Ministério da Educação não informou o motivo da ampliação do prazo. O jornalista brasileiro Léo Velas foi executado por pistoleiros na noite de ontem na cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro, que faz fronteira com Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense, a 342 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, Léo foi atingido por cerca de 12 tiros de pistola 9mm. Léo Velas é bastante conhecido em Mato Grosso do Sul por seu trabalho como jornalista. Ele era o dono de um site policial que produzia notícias. O ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Felipe Solá, pediu ontem, na primeira visita oficial ao Brasil, a ajuda do governo brasileiro na renegociação da dívida do país junto ao Fundo Monetário Internacional. A Argentina está conversando com os detentores de títulos e outros credores para reestruturar cerca de US$100 bilhões em dívida, entre outros com o FMI, ao qual deve cerca de 44 bilhões. O chanceler Felipe Solá participou de uma reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília, com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. À tarde esteve no Palácio do Planalto, onde foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. No encontro com Araújo, segundo o Itamaraty, discutiram temas da agenda bilateral e regional, além de questões internas do Mercosul e dos relacionamentos externos do bloco. O chanceler argentino Felipe Solá afirmou que Bolsonaro sugeriu a possibilidade de uma reunião com o presidente Alberto Fernandes no Uruguai em 1º de março, em razão da posse de Luiz Lacalle Pou como presidente do Uruguai. Agora 6h46 em Manaus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que o dólar mais baixo permitia empregadas domésticas irem à Disney. Por que empregada doméstica não pode ir à Disney nos Estados Unidos? O ministro acrescentou que a alta do dólar fará todo mundo conhecer o Brasil. Guedes deu as declarações ao participar da cerimônia de encerramento do seminário de abertura do ano legislativo organizado pela revista Voto em Brasília. Um dia depois de recriar o Conselho da Amazônia, o governo editou 2 decretos que aumentam as dúvidas de especialistas sobre a política para a preservação do meio ambiente. A Comissão Nacional de Biodiversidade é responsável por coordenar os meios para manter a riqueza biológica brasileira. Além de ministérios, a comissão reuniu representantes dos estados, do setor acadêmico e da sociedade civil. Pelo decreto publicado nesta quarta-feira, só os ministérios permanecem no Conselho. Representantes dos estados, de universidades e da sociedade civil poderão ser convidados pelo presidente da comissão. Outro decreto mudou a estrutura do ICMBio, o Instituto Chico Mendes. A maioria das 344 chefias de unidades de conservação do país tinham que ser comandadas por servidores públicos de carreira. Esse número foi reduzido para 182 e destes 130 chefias poderão ser ocupadas por pessoas de fora do serviço público. Essas nomeações já causaram polêmicas do governo Bolsonaro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou para depois do carnaval a votação do veto do presidente Jair Bolsonaro a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias que tratam da execução de emendas parlamentares ao orçamento. O adiamento foi anunciado durante a sessão do Congresso desta quarta-feira, um dia após Alcolumbre ter anunciado que havia um acordo entre o governo e o Congresso para a derrubada de um dos vetos. Em uma das decisões mais significativas de seu papado,
O Papa Francisco desconsiderou a proposta de ordenação de homens casados na Amazônia, incluindo na resolução final do Sínodo para a Amazônia. A decisão do pontífice foi registrada na exortação apostólica, espécie de carta papal, que transmite um ensinamento a respeito de um assunto da Igreja, divulgada publicamente pelo Vaticano nesta quarta-feira, intitulada Querida Amazônia. Apoiadores do Papa esperavam uma mudança revolucionária, dada a sua abertura a questionamentos sobre o celibato sacerdotal em lugares distantes e sua reiterada busca por uma igreja menos burocrática. A recomendação da ordenação de homens casados foi defendida por bispos da América Latina no Sínodo para a Amazônia e aprovada por 128 votos favoráveis e 41 contrários, alarmando as alas conservadoras da Igreja Católica, instituição profundamente polarizada. O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que 11 casos suspeitos do novo coronavírus são investigados aqui no Brasil. Desde o começo dos alertas, o Brasil já descartou 33 casos suspeitos, nenhum foi confirmado. O epicentro do coronavírus na China confirmou 242 novas mortes nesta quarta-feira. A região registrou 14.840 casos no último dia, sendo que 13.332 foram diagnosticados de forma clínica. Ao todo, apenas na província são 48.206 casos do Covid-19. As autoridades de saúde chinesas mudaram os critérios diagnósticos da doença, passando a aceitar relatórios clínicos dos sintomas, não apenas os testes em laboratório. Com isso, o número de casos confirmados deu um salto. Normalmente estavam sendo confirmados de 2.000 a 3.000 novas infecções por dia. Os dados de Hubei: 33.693 pacientes em hospitais, 9.028 casos suspeitos e 77.308 pessoas estão sob observação. O secretário do Partido Comunista da China na província de Hubei, epicentro da epidemia de pneumonia viral Covid-19, o novo coronavírus foi removido do cargo, anunciou nesta quinta-feira a agência de notícias Xinhua. Zhang Shaoling será imediatamente substituído pelo prefeito de Xangai, Ying Yong, informou a agência. O anúncio da troca de liderança política regional acontece em um dia em que o número de pessoas mortas pela epidemia ultrapassou 1.300, com quase 60 mil casos confirmados de contaminação. A pressão sobre as autoridades locais pelo modo de lidar com a gravidade da situação aumentou após a morte na semana passada de um médico chinês que foi punido pelas autoridades de Wuhan por alertar sobre o novo vírus. Outras mudanças estão ocorrendo na província, incluindo a demissão de um alto funcionário da Cruz Vermelha por um abandono do dever enquanto um representante de alto escalão do governo central, Shen Yinxin, foi enviado para orientar o trabalho de controle da epidemia. Exames laboratoriais confirmaram 44 novos casos de contaminação com Covid-19 entre pessoas em quarentena a bordo de um cruzeiro de luxo na costa do Japão, anunciou ainda há pouco o ministro da Saúde japonês Katsunobu Kato. Kato informou que foram realizados 221 novos exames de laboratório entre os passageiros do Diamond Princess, sendo que 44 foram diagnosticados com o coronavírus, elevando a 218 o número de casos de contaminação nessa embarcação que está ancorada perto de Tóquio. 6h51 em Manaus. Agora os principais jornais do país e chegam às bancas com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Queda de braço entre a equipe de Paulo Guedes e Planalto trava a reforma que mexe com servidores. A Folha de São Paulo estampa: doméstica estava indo para a Disney com dólar barato, uma festa danada, diz Paulo Guedes. O Estado de São Paulo. Primeiro senador gay assumirá vaga em Conselho Nacional de Direitos Humanos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro indica General Braga Neto para substituir Onyx na Casa Civil. Estado de Minas. Mineira morre ao desembarcar de voo na Itália. Causa da morte é desconhecida. Jornal do Comércio no Recife. Desqualificado, bandido e capanga de milícia. A sessão com Moro que terminou em bate-boca. Diário do Nordeste, Fortaleza. Namorado confessa morte de professor universitário em apartamento de bairro de Fortaleza. Porto Alegre, 0h. Prazo para inscrições do FIES é prorrogado até sexta-feira. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Mais de 100 mil motos em janeiro confirmam projeção. A crítica. Tropical arrematado por empresário de São Paulo. Diário do Amazonas. TCE manda Detran dar aval a Manaus Vistoria. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zeguileg e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral.
Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusão.